O tempo para cada candidato será dividido da seguinte forma: 2 minutos para a apresentação e mais 30 minutos para perguntas e respostas, divididas em 2 blocos de 15 minutos. Então, acrescentando-se os 2 minutos para a apresentação, teremos um primeiro bloco de 17 minutos, um segundo bloco de 15 minutos para perguntas e respostas, mais 2 minutos de considerações finais, com até 1 minuto de tolerância, né, que passe desse limite de tempo. Então teremos um segundo bloco com até 18 minutos de duração. A pauta está dividida da seguinte forma: são 5 perguntas relacionadas ao plano de governo de cada candidato. Outras 5 perguntas com temas gerais escolhidos pelo Departamento de Jornalismo da Atitude FM. 2 dessas perguntas serão direcionadas, serão individuais para cada candidato, e outras 2 perguntas serão de temas comuns, em que todos os postulantes ao cargo de prefeito responderão. Essas perguntas terão como tema mobilidade urbana e políticas públicas para a juventude. Então são esses os pontos, não é, que os nossos ouvintes internautas precisam saber, e essas regras serão iguais para todos os candidatos. Agora, 12 horas e 19 minutos, nós vamos dar início à participação do candidato Dr. Dimas Cruz. Dr. Dimas Cruz, seja muito bem-vindo ao Jornal Integração. Eu gostaria inicialmente que o senhor se apresentasse e justificasse por que o senhor pleiteia mais um mandato para prefeito de Itapajé. Boa tarde, seu tempo começa agora. Boa tarde, Marden. Quero dizer que é uma satisfação estar aqui no seu estúdio para responder essa entrevista que irá, de certa forma, esclarecer o nosso trabalho, a nossa participação na política aqui em Itapajé. Bom, meu nome é Dimas Cruz, eu nasci na área rural do Itapajé, onde fiz o curso primário, vindo para a cidade aos 14 anos, estudei na escola cenecista, que existia naquela época, indo posteriormente para Fortaleza, onde cursei o curso de Direito da Universidade Federal do Ceará e voltei para a minha terra para trabalhar pelo meu povo e a minha gente. Posteriormente ingressei na política, onde eu fui eleito por 6 vezes vereador e ultimamente, em 2016, me candidatei a prefeito e hoje estou prefeito no último ano da minha primeira gestão. Ok, vamos à primeira pergunta. O tema é emprego, um tema importantíssimo para a nossa população. Doutor Dimas, no seu programa de governo, o senhor cita a implantação de programas de incentivo fiscal para captação e instalação de novas indústrias e empresas de serviços no município. Certamente a geração de emprego é um dos maiores, se não o maior, a maior preocupação da população, da juventude no nosso município. O senhor teve já quase 4 anos de governo. A pergunta é: por que esses programas de incentivo não foram implantados ainda, e quais são as outras propostas do seu programa de governo para um eventual segundo mandato? Marden, boa pergunta. Inicialmente nós buscamos várias empresas que se propunham a se instalar em Itapajé, mas sempre se queixando da crise, que estava muito difícil a parte financeira, e não foi possível a instalação de nenhuma dessas empresas aqui. E nós, com relação ao emprego, nós queremos esclarecer que hoje nós estamos dando mais de 3.000 empregos nas obras em que nós estamos fazendo aqui em Itapajé, obras de várias naturezas, construções, e estamos dando perto de 4.000 empregos diretos e indiretos hoje aqui em Itapajé. Bom, um segundo ponto é cultura.
Outro ponto do seu programa de governo cita a viabilização de programa de formação em diversas áreas de linguagens artísticas para os artistas locais e também para fomentar a cadeia produtiva cultural. Apesar de tratar o tema cultura como prioridade, o senhor, algum tempo atrás, enviou para a Câmara um projeto de lei que extinguia ou fundia a Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo com outra pasta. Naquela ocasião, foram muitas as críticas, da área artística contra a decisão. A referida secretaria acabou não sendo extinta ou incorporada, ficou como estava. O senhor assegura que em um eventual segundo governo seu, a cultura terá maior destaque? E quais outros pontos nessa área o senhor pretende implantar? Olha, Maico, nós realmente enviamos esse projeto para extinguir a Secretaria de Cultura com a de Educação, tendo em vista a situação de liseira, de quebradeira em que encontramos a prefeitura, que a gente tinha a todo custo que diminuir as despesas da gestão, e esse foi uma das alternativas que nós vimos naquele momento. Mas a gente foi à luta, foi em frente, viu que dava para manter a Secretaria de Cultura. A gente fez cortes em outras áreas da gestão, fez corte em alguns setores que podia a gente cortar gorduras, e de maneira que nós mantivemos a Secretaria de Cultura. O senhor tem outros pontos para a cultura em um segundo eventual governo? A cultura, nós investimos muito na cultura, desde que nós trabalhamos, reunimos todas as classes artísticas, como o Bumba Meu Boi, que havia sido extinto de Itapajé, e nós resgatamos essa cultura, e também a leitura na biblioteca. Nós resgatamos os leitores para frequentar a nossa Secretaria de Cultura, e artistas da terra. Nós temos também os artesãos, que nós damos toda a assistência a ele, e hoje o artesanato de Itapajé é um fato realmente verdadeiro, existente, e que só faz elevar o nome de Itapajé lá fora. Olha, um terceiro tema é meio ambiente. Há décadas, o lixão de Itapajé é uma verdadeira ferida a céu aberto, há muito tempo. É um terrível contraste com tantas belezas naturais que nossa terra possui. No seu plano de governo, o senhor promete instalar uma indústria de transformação de resíduos sólidos através da coleta seletiva do lixo e a ser transformado em matéria-prima, promovendo geração de emprego e renda. Um aterro sanitário e uma indústria de transformação de resíduos demanda um investimento substancial, tanto para a implantação como para a manutenção. O sistema de consorciamento de municípios está sendo planejado há pelo menos uma década, mas ainda não saiu do papel efetivamente. O senhor considera que o município sozinho pode bancar um projeto como esse, ou sua gestão continuaria a insistir nesse modelo de consórcios intermunicipais? E quais outros pontos nessa área do meio ambiente o senhor pode destacar que seriam realizados em um eventual segundo governo de Dimas Cruz? O governo federal, há tempos, vem tentando fazer com que seja instalado os aterros sanitários. Mas o aterro sanitário, ele custa muito, é muito caro. Nenhum município tem condições de implantar um aterro sanitário sozinho. Então, houve até data limite, se eu não me engano, foi 14 de junho de 2014, que era a data limite para a implantação dos lixões. Mas nós, vendo essas dificuldades, nós não ficamos parados. Nós construímos um consórcio de
de 10 municípios aqui na região que estão incluídos Itapajé, Irauçuba, Pentecoste, Umirim e outros municípios. E nós já estamos com esse consórcio legalizado. Nós cedemos vários imóveis, vários terrenos para ecopontos onde serão depositados os lixos e finalmente o nosso município é o ponto final de aquisição desse material, que é ali depois do Pau Ferrado, mais ou menos na região do Frade, à direita de quem vai, onde existia um loteamento ali do pessoal do seu Aristóteles Cardeiros. Perfeito. Mais alguma coisa a considerar desse ponto? Sim, nós estamos no momento, como você falou, também com um projeto de lei instalado um projeto de lei já aprovado para instalar no município um complexo industrial onde receberá esse lixo e fará a queima do lixo e será transformado em energia elétrica, e o subproduto é um produto que pode ser transformado em móveis, mesas, cadeiras, banquetas e etc. Um quarto ponto a ser considerado importantíssimo para a nossa população é saúde. O novo hospital municipal está em fase de reconstrução. A estrutura física certamente é bem mais adequada do que a que existe atualmente no município, a unidade conhecida como FUSEC. Mas para além da estrutura física, qual será o ganho da saúde pública, considerando o possível segundo governo de Dimas Cruz? Poderemos ter atendimentos mais complexos nesse novo hospital e assim reduzir a necessidade de tantas transferências de pacientes para hospitais em Fortaleza e região metropolitana? E ainda falando em saúde, o senhor tem um espaço aberto também para falar de outros pontos relacionados ao tema. Na realidade, nós recebemos a saúde do município em uma situação precária. O hospital que nós usamos aqui, que é que a gente chama de FUSEC, que é o Hospital João Ferreira Gomes, que não era nem um hospital, ali não foi construído um hospital, era um posto de saúde do estado que ao longo do tempo foi se construindo salinhas aqui, salinhas ali, transformando em enfermarias, e pegamos realmente uma situação muito precária e fomos aos poucos transformando em uma situação mais adequada para o tratamento e o recebimento e o tratamento dos pacientes, e de forma que nós fizemos uma reforma e equipamos. Hoje nós temos lá na FUSEC equipamentos de primeiro mundo, e nós também criamos centro de especialidades que funciona com atendimento semanal, e transformamos postos de saúde que estava em situação precária também, reformamos 8 postos, construímos um grande posto de saúde lá das Cajazeiras, que é um mini hospital também, que já está em funcionamento. E para coroar nossa gestão da saúde, nós estamos concluindo a reconstrução e ampliação do hospital que era chamado de Hilde Piapina Bastos, que nós iremos transformar este hospital no Hospital Polo, que podemos receber as demandas dos municípios vizinhos, que também tem uma saúde muito precária, e nós vamos, desta forma, melhorar a saúde do itapajéense, também a saúde dos municípios circunvizinhos. O quinto tema a ser abordado é abastecimento e saneamento.
O senhor também promete, em seu plano de governo, a ampliação do sistema de abastecimento de água e implantação de um sistema de saneamento básico. Tudo isso demanda também volume significativo de recursos, especialmente se levarmos em conta que há necessidade premente de uma nova adutora para a sede do município, uma obra que não custará menos de 2,5 milhões de reais. Qual o caminho que o senhor deve adotar para tirar do papel esses compromissos de campanha, saneamento e abastecimento? Diante de todas essas dificuldades, a gente vem conseguindo abastecer a nossa população. Estamos, no momento, concluindo o abastecimento d'água da localidade Jorge de Baixo e Jorge de Cima, onde iremos levar até a comunidade de Santo Antônio. Posteriormente, vamos até Lagoinha. Também nessa mesma ramal de abastecimento, nós vamos abastecer o município, a localidade de Armador, que hoje é sede de distrito, de forma que nós vamos chegar ao bom termo, mesmo sem essa adutora, que é uma necessidade premente da nossa cidade, mas nós estamos vencendo a situação. Hoje já é para estar solucionado esse problema. Agora, a dificuldade realmente são as instalações, que são materiais antigos, que aqui e acolá estão estourando canos. A gente vai ter que ir substituindo, que ninguém pode substituir de uma só vez todas as tubulações. Ok, agora faltam 1 minuto e 50 para nós encerrarmos o primeiro bloco. Como ficaria pouquíssimo tempo para que o prefeito respondesse ao próximo questionamento, nós vamos fazer agora o intervalo comercial e vamos acrescer esse tempo, caso necessário, ao segundo bloco, de forma que o prefeito tenha todo o tempo que nós anunciamos aqui para responder às nossas indagações. Vamos agora dar sequência à entrevista com o prefeito e candidato à reeleição pelo PDT, doutor Dimas Cruz. O próximo tema diz respeito às dívidas do município com a CAPESE, a Caixa de Previdência e Aposentadoria dos Servidores de Itapajé. Prefeito, atualmente essas dívidas patronais da prefeitura com a CAPESE já estão em mais de 4 milhões. Enquanto vereador, o senhor foi um crítico dos parcelamentos aprovados na Câmara durante gestões anteriores e em campanha eleitoral prometeu não gerar tais dívidas. Em sua propaganda eleitoral, o senhor afirma que passou os 2 primeiros anos do governo arrumando a casa e, diante disso, tem enfrentado muitos problemas. Como o senhor pode explicar, pode justificar essa dívida tão alta do município com a CAPESE? Marden, existem 2 repasses a serem feitos para a CAPESE. Um é aquele que é cobrado do servidor e o outro é o patronal, que é repassado do município para a CAPESE. O primeiro, o município não pode ficar devendo, porque é considerado crime de apropriação indébita prevista no Código Penal. E foi o que eu sempre critiquei. Mas com relação à CAPESE, eu quero dizer para você, Marden, que hoje a CAPESE está maior 100% do valor que eu peguei, o patrimônio da CAPESE. Em dia 31 de dezembro, de 2016, quando nós recebemos a CAPESE, de lá para cá, nós crescemos mais de 100% sobre o patrimônio da CAPESE. Então, nós temos a afirmar isso aí, que nós estamos dando crescimento à CAPESE. Estamos pagando parcelamento antigos de prefeitos que nos antecederam, que deixaram parcelamentos que ainda hoje nós pagamos. E eu tenho a lhe dizer que nós crescemos mais de 100%.
nesses 4 anos. Bom, um outro tema diz respeito à composição de secretariado e acusações do Ministério Público quanto a nepotismo. Durante sua gestão, o senhor foi acusado pelo Ministério Público da prática de nepotismo, por manter parentes ou contraparentes em secretarias municipais. Não seria mais acertado escolher pessoas com notada experiência administrativa para ocupar estes cargos e também para gerir as secretarias municipais, uma vez que a grande parte do seu secretariado, quando foi anunciado em 2016, não tinha grande experiência em gestão pública? É isso aí mesmo, Marden. Eu não quis secretários com grande experiência em gestão pública, porque eu tinha que zelar pelo bom andamento da gestão pública do nosso município e botar pessoas experientes, talvez com vícios de gestões anteriores. Eu não quis fazer isso. Eu preferi botar pessoas que realmente eu possa acreditar, pessoas que eu posso confiar. E essa história de nepotismo, isso é apenas conversa. Não existe nenhum caso de nepotismo concreto no nosso município. O meu filho, o Fulgêncio, eu botei de chefe de gabinete e houve uma reclamação do Ministério Público. Eu tirei porque ele me pediu para tirar, para evitar uma ação do Ministério Público. Mas, na verdade, qualquer ação que o Ministério Público pudesse entrar contra ele, não iria ser frutífera. Certamente nós venceríamos, porque essa história de parente como chefia de gabinete, nós contamos desde aqui do tempo que o Ciro era governador, indicou um irmão seu como chefe de gabinete. Passaram os 4 anos em briga e nunca tiraram, porque realmente, e principalmente hoje, que tem jurisprudência já confirmando que não se inclui o irmão ou o filho como chefe de gabinete, não está incluído nas proibições como nepotismo. Um outro tema muito importante para Itapajé, haja vista que nós torcemos muito pelo crescimento do nosso município nos próximos anos, nas próximas décadas, e mobilidade urbana é um tema a ser pensado desde agora. O município de Itapajé cresceu muito nos últimos tempos, nos últimos anos, sem que houvesse, no entanto, um planejamento urbano. A consequência disso é um certo estrangulamento em mobilidade urbana, sobretudo no centro e nas ruas adjacentes. Além disso, a principal indústria geradora de emprego, a Paquetá, não dispõe de vias adequadas para o deslocamento de colaboradores e passagem de veículos de cargas. Some-se a isso a possibilidade concreta de início do funcionamento do campus da UFC em Itapajé, localizado no Jardim de Anitta. Serão cerca de 2.000 estudantes nos 2 primeiros anos. Em complemento à mobilidade urbana esperada, a população anseia por um projeto de urbanismo amplo para a cidade. Qual a sua proposta para esse tema? Olha, nós já demos início à mobilidade do centro da cidade. Nós estamos revitalizando o centro da cidade. Iniciamos pela Praça da Assembleia, que ali tinha um mal crônico. Toda vida que dava uma chuva, alagava todos os comércios ali em torno da praça, tanto do lado da igreja Assembleia de Deus, como do lado oposto. Então, nós fizemos aquela praça, reformamos a praça, drenamos a área. Hoje pode dar enchentes. Esse ano, que foi um ano que choveu muito, não tivemos nem um caso de alagamento. Isso beneficiou muito os comerciantes ali da área, que se sentem realmente felizes com a nova Praça do Povão. Nós fizemos também, reformamos a Praça do Jauro. Nós vamos dar continuidade o que nós vimos fazendo. Nós estamos exigindo das novas construções que não façam calçadas altas, além
do fio de pedra, do meio fio, que em Itapajé é uma prática muito comum, e nós vamos exigir a prática de engenheiro para fazer um projeto de engenharia para cada construção que vier pedir tirar alvará, para que as obras sejam feitas de acordo com aquele projeto, e que esse projeto, para as pessoas de baixa renda, ele será de graça. Agora será pago por aquelas pessoas que possam realmente pagar o projeto de engenharia. Isso vai dar uma grande mobilidade na nossa cidade. Bom, o outro assunto importantíssimo: políticas públicas para a juventude. Políticas públicas para a juventude constituem uma imprescindível ação governamental para a redução de índices de criminalidade, redução dos riscos de crianças e adolescentes enveredarem por esse submundo das drogas, e ainda contribui para o desenvolvimento do município. Quais são suas propostas para a juventude caso vença as eleições? Que oportunidades terão jovens itapajaenses quanto a emprego, qualificação profissional em um eventual governo seu? E também quero incluir aqui o tema lazer. Nós estamos trabalhando fortemente nessa parte da política da juventude, porque eu acho que a melhor política pública para a juventude é a educação, e principalmente a educação em tempo integral. Nós temos hoje já em Itapajé, criada por nós, na nossa gestão, 3 escolas funcionando no regime de tempo integral, porque eu sempre achei que o remédio contra a violência está na escola de tempo integral, e nós vamos criar até o final da nossa próxima gestão mais 12 escolas para a gente fechar com o número de 15 escolas funcionando em tempo integral. Como é que essa escola ela gera o combate à violência? Da seguinte maneira: a criança ou o adolescente, ele vai para a escola às 7 horas, lá ele tem o café da manhã, tem lanche, tem almoço, e fica até 3 ou 5 horas, e ainda tem um lanche antes de vir para casa. Eu quero dizer o seguinte: se a criança ou o adolescente está estudando naquela escola que funciona em tempo integral, ela não vai ter chance de ser abordado pelas pessoas do mal, digamos assim, aqueles marginais que tentam incluir essas pessoas no mundo da criminalidade, porque muitos dos traficantes de hoje, eles iniciaram aos 10 anos de idade, sendo abordado na porta da escola às 11 horas, quando saiu, para entregar um pacotezinho. Vai entregar esse pacote naquele endereço tal, que te dou R$10. Ele chega mais tarde em casa e a mãe diz: meu filho, por que você demorou? Mãe, eu fui fazer ali, fazer um biquinho ali para ganhar R$10, trouxe para a senhora comprar o pão amanhã. E isso vai crescendo até chegar ao ponto do traficante entregar uma arma para aquela criança ou para aquele adolescente que já está bem avançado o envolvimento dele na criminalidade. Então eu digo o seguinte: escola em tempo integral é realmente o melhor remédio contra a violência. Então essa é a nossa política para a juventude, nossa política pública para a juventude. Em termos de lazer, nós temos a praça, nós temos internet de graça nas praças, para que os jovens e os adolescentes, e mesmo os adultos, se deleitem nos WhatsApps ou nos Facebooks, de qualquer forma, navegando pela internet. Bom, agora são 12h53.
Doutor Dimas Cruz, nós encerramos assim as 9 perguntas que nos propomos a trazer para as suas análises, os seus comentários. O senhor ainda dispõe de 3 minutos e 20 segundos, mais 2 minutos de tolerância. Então o senhor tem assim pouco mais de 5 minutos para as suas considerações finais. Eu quero fazer aqui um breve histórico da nossa luta nesta prefeitura desde quando nós assumimos. Quando nós assumimos uma prefeitura realmente falida, que vinha de uma gestão conturbada, aonde houve prefeitos presos, ex-presidente de Câmara preso também, tudo questão de corrupção mesmo, e falsificação de documentos. Isso foi muito difícil para nós colocarmos o Itapajé nos eixos. Nós levamos 2 anos tentando pagar dívidas, tentando tirar inadimplências, que eram muitas, e porque quando se deve, mas se pode receber dinheiro para pagar a dívida, não é tão difícil quanto se você está devendo e está inadimplente. Mas nós fomos à luta, vencemos esta situação, arrumamos a casa, colocamos o Itapajé no rumo certo. Então, hoje nós temos muitas obras que eu quero inclusive deixar aqui essa revistinha com você, para você ver o nosso trabalho durante todo esse trajeto, os 2 primeiros anos de dificuldade e depois de muitas soluções, muitas obras. E nós temos hoje, Marden, mais de 50 obras em andamento. É por isso que eu digo, nós estamos dando mais de 3.000 empregos diretos e indiretos para a comunidade de Itapajé. Então, estas obras, dentro dessas obras, nós temos o hospital público do município, que nós vamos tornar hospital polo, que é um hospital de grande valia. Lá nós temos 2 centros cirúrgicos, temos várias salas de atendimento, e quando a gente inaugurar, que certamente nós estaremos inaugurando agora este mês ainda, vamos diminuir os trabalhos aqui da FUSEC, para que a gente possa atender lá naquela unidade hospitalar. Então, nós realmente fizemos esse grande trabalho. E fora disso aí, nós temos 53 ruas sendo calçamentadas, o pavimento em pedra tosca. E temos muitas obras. Por exemplo, nós temos lá na localidade de Camará, nós temos uma escola sendo construída, e temos um ginásio poliesportivo também sendo construído ao lado dessas escolas. Nós temos na localidade do Jardim, lá em cima da serra, no distrito de Baixa Grande, nós estamos construindo um ginásio poliesportivo para o lazer daquelas crianças lá. Já que você falou sobre lazer aí, nós estamos construindo várias quadras que são verdadeiros ginásios poliesportivos para a nossa juventude e as nossas crianças. Então, é isso que eu queria lhe dizer. 1 minuto. O senhor ainda tem 1 minuto. Para encerrar. Para encerrar, 1 minuto para encerrar. Então, para encerrar, eu quero só lhe dizer que nós estamos nessa luta, nessa campanha contra uma candidata arrumada, aí conseguiu se
digamos assim, se aliarem com pessoas de diferentes pensamentos, que se dizia uma nova política das mudanças, e nós não vemos nem uma nova política e nem política de mudança. Lá tem pessoas que, inclusive, o pai do vice-prefeito é um vereador que esteve preso por corrupção, como lhe falei. Prefeito, então, o seu tempo se encerrou nesse instante. Muito obrigado pela sua participação.